propriamente ainda não senti. Pelo menos desde que cheguei em Portugal, ainda não passei por essa situação, mas já tive colegas que reclamavam sobre esta situação. Às vezes, ao falarem, ao se comunicarem com as pessoas não percebem o que está a dizer, às vezes ignoram o estudante, não propriamente aqui no Esquité, mas assim na sociedade portuguesa. E é complicado. Eu, no meu caso, não tenho muitos exemplos de momentos em que isso tenha acontecido. Lá está, sou nativo, nasci aqui em Portugal. A minha língua sempre foi aquela que a maioria das pessoas falavam nesta realidade, não é? Portanto, como nunca saí deste meio, nunca tive realmente pessoas a apontar o dedo pela maneira como eu falava. Mas, como é óbvio, já lidei com momentos em que vi acontecer. E sim, acontece em alguns casos. Lá está, eu acho que neste ponto é nós, e como até já disse, e eu posso voltar a repetir, durante muito tempo, na maneira como o ensino funciona, até chegarmos aqui ao contexto universitário em que realmente lidamos com um tipo diferente de pessoas, não é? Sempre tivemos uma certa indicação de que tínhamos de falar o português desta maneira, escrever o português desta maneira e evitar tudo o que fosse o português diferente, não é? Ou seja, nós sempre tivemos esta estigma, e como é óbvio, essa estigma ao longo dos anos, sendo dita e replicada para todos os jovens, acaba por influenciar a maneira como eles veem e percepcionam realmente as pessoas que falam um tipo de português diferente e percepcioná-lo como sendo errado. Como é óbvio que isso depois, quando nós estamos nesta fase, já somos todos adultos, acabamos por lidar de maneira diferente e isso cria novas situações, acabamos por ter uma leitura diferente daquilo que é a realidade. Mas durante muito tempo essa foi a percepção que nós tínhamos relativamente à língua, principalmente das pessoas dos palavras. Eu nunca sofri, pelo menos nesse curto tempo que eu estou aqui, pouco dos 3 meses, algo pejorativo por conta da minha língua, nesse momento. Já estive outros tempos atrás também, outros anos atrás em Portugal, por longos períodos e também nunca sofri. Mas também já vi pessoas sofrendo. Então é meio complicado, às vezes, a gente ver outras pessoas que têm a mesma coisa que a gente sofrendo aqui e a gente nunca ter passado. Fico me imaginando como que seria a experiência para aquela pessoa. Mas no meu caso em si, eu nunca passei por nada nesse sentido. Eu diria que as dificuldades residem mais na escrita, porque quando estamos a escrever, temos a preocupação em escrever de forma correta. E o correto, enquanto somos estudantes aqui do Esquité, nós de Palop, né? O correto de português europeu, para que não sejamos penalizados. Então eu diria mais que na escrita, porque a oralidade, mesmo às vezes ter também alguma dificuldade em sermos entendidos quando estamos a nos comunicar com as pessoas, mas penso que é mais na escrita. É mais difícil de escrever textos. Basicamente, do que eu já disse há pouco tempo, a preocupação é escrever de forma correta. Lê-se é mais difícil de escrever. A maior parte das vezes tem que se ler várias vezes para se perceber, particularmente quando são textos científicos. Tem que se ler várias vezes, não tem como. Entender, perceber, interpretar logo a primeira é difícil. Eu, por acaso, é uma coisa que eu não penso muito, não é? Mas realmente sinto, principalmente, quando sinto, que é raro, sinto, se calhar, na questão da primeira pergunta, sinto mais dificuldade em escrever. Só porque à partida dá mais trabalho do que falar. Mas relativamente à segunda parte, vai muito ao encontro daquilo que já foi dito, aquilo que foi, e é verdade, depende do autor daquilo que estamos a ler, não é? Nós sabemos que há muitos autores que têm a sua maneira de escrever, por exemplo. Saramago tinha uma maneira de escrever que para muitos não era fácil de ler e de interpretar, ou de ser a mais fácil. Alguns criticavam por não ter tantas vírgulas ou por não ter pontos finais, ou fosse qual fosse a crítica que tinham, e isso é subjetivo para cada um, e outros conseguiam ler com muita facilidade. Mas eu diria que tenho mais dificuldade
em ler estas maneiras diferentes de escrever do que propriamente de escrever. Essa, na minha realidade, está mais para aí. A minha realidade também não foge muito dos outros. Oralmente, eu acho que é muito mais fácil a gente transmitir oralmente o que a gente quer passar do que escrever ele de forma sucinta, com as regras gramaticais, pontuações, tudo isso. Então, acho que escrever é sempre mais difícil do que falar. Acho que a gente tem uma facilidade mais fácil na oralidade em transmitir falando do que escrevendo, principalmente num contexto universitário aqui dentro, que tem que ser tudo escrito de uma forma formal. Então, fica mais difícil, tudo tem que ser pensado. Com relação à segunda parte, eu acho que também, igualmente, escrever é mais difícil. Acho que ler, mesmo tendo os enclaves de você ter que voltar e ler mais de uma vez para entender, ainda é mais fácil do que ter que construir um texto do nada. Ainda mais dependendo se for, de repente, um texto que eu vou submeter para uma revista, alguma coisa que eu tenho que ter um cuidado todo especial para não ter erro nenhum. Então, isso é bem difícil. Até dentro mesmo do meu próprio português, do brasileiro, a gente fazer um texto que vai botar é difícil. A gente relê, e não encontra o erro, e quando você submete, aí você vê que tem 1 milhão de erros. Então, a gente tem essa dificuldade no escrever. Às vezes, com relação ao português aqui do brasileiro para o português de Portugal, é em relação ao grafismo da palavra. Às vezes vocês têm o C tipo de contato que a gente não tem. Muitas vezes eu tenho que ficar olhando ali e algumas palavras também que para vocês fazem sentido e para a gente não. Então, eu tenho essa dificuldade ali do grafismo das palavras, ainda ter que buscar em algum lugar como que é o grafismo correto. Pois é, até mesmo porque a nível em Santo Tomé também não temos isso. Ainda escrevemos com aqueles Cs, aquele P, é tudo. Mas sim, aqui nós temos que tentar escrever de acordo com o acordo ortográfico. Isso às vezes também cria um pouco de dificuldade no momento da escrita. Mas eu relativamente a isto também, eu acho que há uma coisa engraçada. E esta dificuldade, no meu caso particular, desapareceu muito, principalmente desde o momento em que nós passámos a escrever só em computador. Todos os erros que pudessem existir, entretanto, atualmente são corrigidos. Sim, as correções automáticas. Sim, mas entretanto há uma coisa, não sei se acontece no meu só, mas é uma coisa que eu vejo bastante. Às vezes eu estou a escrever e, por recurso a textos de internet, quando está a colocar, vejo muito a situação do será que isto está escrito em português ou em brasileiro? Isto muda o acento. Aqui, por exemplo, no económico, algo já muda o acento. Qual é que é o acento que eu tenho de pôr aqui no português de Portugal? E há muito essa situação. De resto, é tudo corrigido automaticamente. Mesmo quando nos enganamos numa palavra. Nesse ponto você tocou, esses dias mesmo eu estava fazendo uma pesquisa. Eu uso muito GPT no meu trabalho hoje em dia, eu uso muito. Eu estava fazendo uma pesquisa só depois de muito tempo que eu vi que tudo que eu estava usando era português do Brasil. Então eu já botei já de início do meu prompt, que eu faço muito Ctrl+C, Ctrl+V, que você é um falante de português de Portugal. As minhas respostas já virem já no formato que eu preciso. Consulto o dicionário, vou ao Google, vou receber dúvidas, tudo isso. Se eu não tiver alguma dúvida, eu vou em busca da resposta, da correção. No meu caso, por exemplo, a maioria das dúvidas que surgem está muito ligadas a pequenas palavras, assim, soltas, algo que nós não escrevemos muitas vezes, não estamos habituados a escrever, a falar sequer. E no meu contexto familiar, por exemplo, e até no meu círculo de amigos, quando isto se levanta, este tipo de dúvidas, nós sabemos, temos a nossa teoria de como é que se escreve, e depois vamos confirmar quase como se fosse uma competição, para ver quem é que está certo ou mais próximo do certo, tendencialmente é certo. Por exemplo, acabo por confirmar alguns, vejo logo, por exemplo, na internet, é a primeira coisa que confirmo, normalmente até são questões que já foram colocadas, aparecem de uma maneira ou de outra, depois clico e é o que aparecer. Já recorri ao Ciberdúvidas, como estava a dizer antes da entrevista, e pronto, é assim palavras mais diferentes. No meu caso, por exemplo, que eu estava a falar um bocado de Jerupiga, estava na dúvida como é que se escrevia ou não, se era com J ou com G, e fui confirmar, e pronto, e
algo desse género. Normalmente é tipo, essas dúvidas que eu tenho, é aí que vou ver. Em questão, assim, de, às vezes, de algumas palavras soltas, eu também consulto muito a internet, muito no Google. Eu estou numa fase de escrever muitos textos, querer publicar. Então, eu preciso buscar sinônimos para palavras para não parecer muito repetida no texto. Então, é um recurso que eu uso muito aí na internet para tentar buscar sinônimos para aquele recurso. Eu acho extremamente útil, porque eu já venho mais ou menos no contexto disso. Eu faço sociologia, mas venho da área, sou formado em matemática e atuariais, eu sou um peixe fora d'água. Então vem de programação de computadores, então e tem muito disso. Tem os sites lá, os sítios onde a gente pode colocar as nossas dúvidas e se a hora daqui a 4 horas já veio alguém e respondeu. Então isso para mim é extremamente importante para a nossa comunidade. Eu acho que ter isso também na língua seria extremamente importante. Ajuda muito a construir.